O programa Frequência Natural é uma produção da sociedade civil para a Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na rádio Frecaneca. Bom dia, minha gente. Está começando o programa Frequência Natural. Eu sou Pedro Saldanha e estaremos juntos mais uma vez construindo debate sobre diversos assuntos da agroecologia aqui na Rádio Frecaneca. E aí, galera, eu sou Lara e hoje vamos falar e escutar um bocado sobre alimentação, esse ato tão cotidiano para o ser humano e tão incerto para tanta gente. A relação histórica, política e social com o alimento e a alimentação. É isso aí, minha gente. Saudações a todos e todas que nos acompanham. Eu sou Renan Jamaica e hoje vamos receber para uma entrevista recheada a educadora Mariana Ramos, nutricionista, técnica e educadora na ONG ANAMA, além de pesquisadora na UFRGS e mestre e doutora em desenvolvimento rural. Teremos também um bate-papo super gostoso com a querida Nanda Cassimiro, autônoma na cozinha vegana e em transição agroecológica. É isso aí, Renan. E vai rolar também uma coluna com o Marcos Tadeu, historiador e arqueólogo lá de São Luís do Maranhão, que já participou aqui no Frequência Natural e hoje está mais uma vez com a gente, colaborando aqui no nosso programa. Sem falar também no Momento Punk, que o querido Tiago França preparou para a gente. Isso mesmo, Salda. E claro que não vai faltar a dica audiovisual da semana e aquela seleção musical regando a programação. E para começar, recordamos que o estômago é um órgão que funciona ao primeiro momento fora do útero materno. Desde que nascemos, precisamos obter pela alimentação hidratos de carbono, gorduras, proteínas, sais, água. Para quem tem, a escolha nos nossos alimentos do dia a dia está muito ligada a um complexo cultural, que dificilmente passa por um ajustamento. Passamos a comer não necessariamente o substancial, mas o habitual, o que fomos acostumados. E a dita modernidade colonizada se alimenta pela propaganda industrial irresistível. A alimentação humana está mais ligada a fatores habituais do que ao fisiológico, na maioria das vezes. Dos atos naturais dos seres humanos, o de se alimentar foi o que se arrodeou de cerimônia com o passar dos tempos. E se transformou devagarzinho numa expressão de sociabilidades, rituais espirituais e políticos, um ato para enlaces do conviver. E os apetites foram substituídos pela fome. Essa inquietação e essa pressa da sociedade moderna está destruindo os rituais sagrados para os seres humanos. Até porque comer vai muito além de só encher a barriga, né? Além de tudo, se alimentar é se nutrir a alma, o corpo e a vida. A industrialização dos alimentos reduziu muitas cozinhas a armários recheados de latas. Padronizou pratos que não são de nação alguma. É o progresso contra a tradição valorizada da refeição. Comer é um ato orgânico que a inteligência tornou social. No Brasil, de forma geral, pouco se sabe sobre alimentos nativos, ou sobre de onde vêm os ingredientes dos alimentos dos supermercados. Tem um levantamento indicando que os brasileiros estão entre os 5 maiores consumidores de comidas ligeiras, fast foods do mundo. E por outro lado, o país continua no mapa da fome. Isso só deixa evidente que vivemos num sistema extremamente falho de distribuição de alimentos, que não atinge o objetivo de alimentar a população de forma saudável como um todo. E para a gente falar mais um pouco sobre esses hábitos alimentares, a gente quer convidar o Marcos Tadeu para falar para a gente sobre a história da alimentação. Então, o que a gente percebe é que a nossa alimentação, a história da nossa alimentação, ela está completamente relacionada à história da nossa relação com as paisagens. Na medida em que a nossa mata tropical e a nossa mata litorânea, o litoral do Nordeste, os mangues, essas áreas de estuário, são frutos desse manejo, dessa relação milenar de pessoas, de sociedades que se alimentavam, né, e se relacionavam com esses espaços, criando sistemas de alimentação mútua, de troca. Hoje, o professor Eduardo Góes Neves, que é um dos grandes historiadores e arqueólogos que estudam a Amazônia, ele já mostra, né, através do seu livro Arqueologia da Amazônia, que boa parte do solo da Amazônia é um solo considerado como terra preta arqueológica, né?
em que o pH do solo foi aumentado, né, devido à deposição de matéria orgânica, a atividades humanas, e através disso, né, toda a nossa floresta ela vem sendo manejada pela presença antrópica, né, que hoje está sendo revelada por essas pesquisas arqueológicas. E nesses sítios arqueológicos é possível identificar, através da bioarqueologia, da zooarqueologia, da paleobotânica, os tipos de alimentações, né, que nos acompanharam e seguiram as nossas tradições ancestrais e que estão presentes na nossa vida, como a mandioca, como a jussara, o açaí, os cocos, né, a mata de cocal, as palmeiras, que servem também para a construção arquitetônica, né? Então, a transversalidade dessa cosmovisão, ela é algo que nos alcança no tempo e no espaço, né? Então, diferente de uma visão ocidental, antropocentrista de desenvolvimento, o que a gente percebe como prática alimentar da floresta tropical é uma visão de envolvimento, né? Em que a natureza ela não é separada da cultura, mas ela é entendida como um grande organismo vivo, né? uma grande mãe provedora. Por isso que nesses espaços prevalece o culto, né? Ou prevaleciam antes do contato com as sociedades europeias, o culto ao sagrado feminino, à mãe natureza. O nosso próprio rio Amazonas se chama Amazonas porque quando os europeus chegaram nesse lugar eles encontraram sociedades femininas, né? Enquanto nos ambientes temperados a prevalência de sociedades patriarcais masculinas. Então, assim, é preciso entender o nosso contexto de manejo da abundância, né, enquanto uma possibilidade para essa solução ambiental, né, de crise humanitária, de crise socioambiental que nos encontramos, né. Os nossos exemplos históricos mostram o quanto que a sociodiversidade pode se relacionar com a biodiversidade, né, em um processo justo, um processo de valorização da floresta, né, não como um recurso a ser dizimado, a ser completamente destruído para a alimentação da humanidade, né, mas sim como um ciclo, uma parte, né, um equilíbrio constante entre as práticas, entre as relações. Hoje, através desses deslocamentos, né, desses contatos transatlânticos, o mundo tropical americano teve contato com o mundo tropical africano, por exemplo, e com o mundo desertificado europeu, né, sazonal. E as nossas práticas alimentares, por exemplo, elas foram direcionadas para o consumo de carne, consumo intensivo de carne, né. A gente pode imaginar que há 500 anos atrás, por exemplo, a nossa alimentação, né, principalmente de quem vivia no litoral, era mais direcionada ao consumo de mariscos. Essa coisa da pecuária faz parte de uma colonização cultural também da alimentação, né? A inserção dessa cultura do deserto, né, de criação de gado, equinos e, enfim, assim como várias outras práticas que hoje parecem naturais, mas que são parte também dessa colonização das mentalidades, né? Da mentalidade a respeito da alimentação, como o consumo do arroz, o consumo intensivo do arroz, né? Que está diretamente relacionado com uma agricultura, com uma indústria, né, do arroz, assim como a cevada, assim como a soja, enquanto na vida cotidiana dos interiores do Nordeste do Brasil, por exemplo, e do Norte, a gente percebe o quanto que existem outras possibilidades de carboidrato, né, de proteínas, que são consumidas ao tempo todo, porque há uma multiplicidade, né, nos quintais, nas roças, nas hortas. Esse aspecto da coabitação da floresta ainda se faz muito presente nos quintais das residências, né? A alimentação ela acompanha uma longa duração. E isso é algo que a gente não pode deixar de considerar. Maravilha, Marcos. Só agradecer essa partilha aqui no programa. E para embalar o nosso primeiro bloco e fechar com chave de ouro, ficamos agora com o Pandeiro do Mestre e a música Josué. Josué, vendo com
com os olhos teus, povo da ilha de Deus, construindo com carinho palafita e caminho. Vejo tua estrela guia, uma luz que alumia e me diz a todo instante que nunca estarei errante. Nossa luta continua. Ontem mesmo eu vi na rua um homem e um caranguejo comendo o mesmo sudejo. Tu que estudou a fome, me diga qual é o nome do remédio ou da crença que nos cure essa doença. Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Foi beira de mar, é mesmo que tá no mangue, é mesmo que tá no sangue, pescador tem que pescar. foi beira de rio, Uma mangue, a maré, a história de Josué e o mundo segue seu fim. foi beira de mar, É mesmo que tá no mangue, é mesmo que tá no sangue, pescador tem que pescar. foi beira de rio, Uma mangue, a maré, a história de Josué e o mundo segue seu fim. Josué, vendo com os olhos teus o povo da ilha de Deus, construindo com carinho palafita e caminho. Josué, vejo tua estrela guia, uma luz que alumia e me diz a todo instante que nunca estarei errante. Josué, Nossa luta continua. Ontem mesmo eu vi na rua um homem e um caranguejo comendo o mesmo sudejo. Josué, Tu que estudou a fome, me diga qual é o nome do remédio ou da crença que nos cure essa doença. Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Mas vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos descascar viver, Guaiamuta de andar. Foi beira de mar, É mesmo que tá no sangue, pescador tem que pescar. foi beira de rio, Uma mangue, a maré, a história de Josué e o mundo segue seu fim. foi beira de É mar, mesmo que tá no sangue, pescador tem que pescar. foi beira de rio, Uma mangue, a maré, a história de Josué e o mundo segue seu fim. Josué, Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca. Estamos de volta com Frequência Natural. Hoje o assunto é a alimentação, um debate necessário para a saúde dos seres humanos e muitas vidas do planeta. É preciso desembalar menos e descascar mais. Essa frase clássica ilustra muito bem as necessidades transformadoras da nossa sociedade. Vamos conversar agora com a educadora Mariana. Seja muito bem-vinda, bom demais ter tu aqui no Frequência Natural para debater algo tão primordial na nossa vida. Se apresenta para as ouvintes e para os ouvintes e começa explicando para a gente qual a importância da soberania alimentar no teu ponto de vista. Bom, Lara, obrigada então pelo convite para essa conversa. Para mim, o jeito que a gente come, a nossa alimentação, a nossa nutrição é muito a forma como a gente pisa nessa terra, né? Então, tá muito conectada essa prática, né? A comida tá muito conectada com a forma como a gente enxerga, né?
né? A vida, o planeta, as relações e tudo mais. Meu nome é Mariana Ramos, eu sou nutricionista, eu moro em Florianópolis, sou mãe da Malu, de 5 anos, e tenho uma caminhada aí de 15 anos na agroecologia, então gosto de me apresentar como educadora, como técnica, como militante da agroecologia, que desde a graduação eu entendo que não tem como ter comida saudável sem ter agricultura saudável, né? Sem ter solo saudável. Então estou nessa luta aí e fiz aí uma formação de mestrado e doutorado no desenvolvimento rural e venho trabalhando aí com a pesquisa também, envolvendo os sistemas alimentares sustentáveis e especialmente as cadeias de produtos da sociobiodiversidade. Então, tem um tempo já que eu venho trabalhando, e a ONG ANAMA, Ação Nascente Maquiné, onde eu trabalho, vem trabalhando na promoção, no fomento de cadeias de frutas nativas da Mata Atlântica. E o carro-chefe nosso aqui no sul, no litoral norte, é o açaí Jussara, mas também o butiá, guabiroba, o araçá, jabuticaba, né, e tantas outras. A gente sabe que o poder econômico, na maioria das vezes, fala mais alto que a saúde e também que a vida das pessoas, infelizmente. Quais são os caminhos para que a alimentação saudável finalmente seja democratizada aqui no Brasil? Olha, a gente precisa, para realizar isso, em primeiro lugar, aprofundar a democracia, né? Assim, então, para aprofundar a democracia, a gente precisa investir e valorizar demais a educação, né? A educação crítica, a educação que emancipa o pensamento, a educação que dá asas, né? Que faz voar todo cidadão, toda cidadã, que passa a entender, então, o que é a perspectiva do direito, né? Que passa a entender então como a alimentação saudável, ela é um direito humano, é um direito de todos e não é um privilégio, né, de ninguém. Então acho que antes de mais nada, para a gente democratizar, a gente precisa aprofundar a compreensão e a prática de democracia no nosso país, e aí a gente precisa estar pensando na educação tanto formal, e aí reverter esse quadro de desmonte, de desvalorização do professor, de desvalorização da escola, reverter isso profundamente, né? E ao mesmo tempo pensar também na educação não formal, na educação popular, que permeia o campo, que permeia a floresta, que permeia a cidade, pelas vozes e pelo trabalho de inúmeros coletivos, associações, organizações, sindicatos, que estão há anos fazendo educação popular no país e que trabalham com o tema da agroecologia e da alimentação saudável há muitas décadas, né? Então, é preciso fortalecer esse trabalho, seja por meio da captação de recurso de maneira solidária, como vem sendo feita há muitos anos, mas especialmente por meio de política pública. A gente nunca teve política pública robusta que mantivesse, que desse capacidade de planejamento dos processos educativos populares de maneira contínua, né? De maneira num horizonte de tempo de 5, 10, 15 anos, né? Então a gente precisa de política pública apoiando a educação formal, apoiando a educação informal e também retomando as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, que o Brasil é vitrine para o mundo, né? Então, nunca abandonar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo contrário, sempre fortalecer. Ele é um programa que democratiza muito o acesso à alimentação saudável e faz de uma maneira que consegue formar hábitos e educadores, que são as próprias crianças e jovens, que passam a ter acesso a essa comida de verdade no seu cotidiano escolar, que levam para sua família, que levam para sua comunidade essa compreensão profunda e esse paladar diversificado que ele conhece na escola, que consegue praticar a compra da agricultura familiar, que consegue praticar um cardápio diverso e saboroso, né? Então, eu acho que são duas vertentes principais para democratizar o acesso à alimentação adequada e saudável no país. Uma é o apoio à educação formal e não formal, e isso com política pública, com orçamento público, com recurso do povo, administrado pelo governo, e outra é a manutenção das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, que eu destaquei aqui o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas tem o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que precisa ser retomado urgentemente, que cumpriu, ele deu um show em 10, 12 anos de existência, né, fazendo com que
muitas famílias agricultoras se organizassem na sua produção com esse mercado garantido, então tendo uma ascendência, né, uma organização da sua atividade econômica mesmo muito positiva, ao mesmo tempo em que esse alimento abastecia populações em vulnerabilidade social, em fome, né, nos mais diferentes rincões desse país e nesses processos, organizações de mulheres, organizações de jovens, encontrando caminhos para fortalecer seus sonhos e as suas atividades produtivas, né? Então, fundamental essa dimensão das políticas públicas para a gente democratizar o acesso à alimentação saudável no país. Uma maneira de favorecer a agroecologia nesse processo seria acabar com o subsídio para os agrotóxicos e para a monocultura. Mas pensando no impacto mais abrangente, sabendo que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne e de várias culturas agrícolas, como tu enxerga o papel do país na transformação da cultura alimentar do mundo? Olha, essa é uma pergunta bem complexa, né? E muito interessante, porque a gente não consegue pensar nela sem refletir sobre o contexto macro, né? Macroeconômico, macropolítico, dos dois grandes modelos, digamos assim, que estão colocados no Brasil em relação à produção de alimentos, né? Que a gente pode identificar então como a agricultura industrial, a agricultura patronal, ou o agronegócio, como a propaganda fala, né, na TV, e a agricultura familiar, a agroecologia, a agricultura camponesa, né? E hoje o Brasil, como vocês mesmos colocaram aí da rádio, cumpre um papel de acabar fortalecendo o sistema alimentar industrial, né, pela produção de soja, de carne e de outras matérias-primas que reforçam um padrão alimentar centrado, né, no grão e na proteína animal e que devasta, né, que está muito relacionada à causa, destruição ambiental, cultural e social no rural brasileiro, né? Então, eu acho que se o Brasil conseguir reverter essa chave, reverter esse desequilíbrio e passar a fortalecer mais esse modelo da agricultura camponesa, da agricultura diversa, da agroecologia, e aí pautar o seu leque produtivo, inclusive mantendo exportação, porque tem demanda para alimento diverso, tem demanda para alimento saudável, tem demanda para alimento fresco, tem demanda para alimento pouco processado, que é a expertise da agricultura camponesa, da agroecologia, né? Então tem muito conhecimento nesse modelo de agricultura diversificada que pode ser potencializado pelo Brasil enquanto nação, enquanto projeto de desenvolvimento, né? Então, quando o Brasil fizer isso e valorizar a diversidade que tem, biológica e cultural, em detrimento de valorizar esse monocultivo e essa pauta única de exportação, que hoje é o que o governo incentiva, a gente vai conseguir ser um grande exemplo de transformação na cultura alimentar do globo, né? Então, eu acho que a chave está na mudança nessa balança em que o recurso maior, a atenção maior, a cultura maior de educação, de mídia, de publicidade vai estar centrada na diversidade, né? Nos produtos da agrofloresta, nos produtos da sociobiodiversidade, no milho crioulo, nos tubérculos, na diversidade de carnes, de pescados, né, que está sendo produzida aí pelas mãos das milhares de famílias camponesas e tradicionais e indígenas que o Brasil tem a fartura de abrigar, né? Em setembro, o Guia Alimentar para a População Brasileira sofreu diversos ataques do atual governo. É um guia que basicamente explica de uma maneira simples para o povo sobre a importância do consumo de alimentos de verdade, reconhecido e elogiado mundialmente. Você pode comentar um pouco sobre o impacto das novas propostas que estão nesse guia? Tem um trecho do relatório da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a última, né, cujo lema era comida de verdade no campo e na cidade, que diz que para comer comida de verdade, a gente precisa conhecer a verdade sobre a comida. E isso é fundamental e tem tudo a ver com o que está acontecendo, essa polêmica em torno do Guia Alimentar para a População Brasileira, criada muito pelo Ministério da Agricultura,
agricultura e pelo setor da indústria de alimentos, né, que se sentiu então bastante incomodada com o novo guia que se baseia numa classificação de alimentos a partir do seu grau e propósito de processamento, né? Então, a alimentação saudável é a alimentação fresca, é a alimentação produzida em casa ou no restaurante produzida com alimento de qualidade, com alimento inteiro, com alimento com hortaliça, com grão, com gordura de qualidade, né? Não qualquer gordura, com menos aditivo químico, com menos processos de industrialização, adição de sal, açúcar em quantidades inadequadas e de corantes, aromatizantes, cujo único propósito é mudar a aparência ruim de um alimento industrializado e que a gente chama de aditivos fantasia. Não é fantasia, agora me fugiu o nome, né? Mas são aditivos alimentares completamente supérfluos, né? Que estão ali só para mascarar uma baixa qualidade do alimento industrializado, que são os corantes, os aromatizantes, e que causam inúmeros problemas à saúde, né? Quando a gente for pensar na questão da hiperatividade em crianças, a relação com corantes e outros problemas renais, enfim, não é muito tema que a gente vai aprofundar aqui, mas o fato é que se sabe o impacto dos aditivos alimentares e dessa inserção, a adição de gordura, sal e açúcar em quantidades completamente fora da capacidade do organismo humano de processar de uma maneira que não vá gerar adoecimento, né? Então, toda essa questão das doenças crônicas não degenerativas, da ascensão da obesidade, que é uma epidemia que a gente precisa olhar, né? E dos diversos casos de câncer, e da diabetes, e da pressão alta, e que são as principais causas de incapacitação dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, é um problema seríssimo de saúde coletiva no mundo ocidental. Então, o Guia Alimentar da População Brasileira, quando ele usa a classificação de alimentos a partir do seu grau e propósito de processamento, ele escancara, ele chama atenção para todo esse fenômeno de adoecimento que está relacionado ao aumento da oferta e do consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, e que precisa ser freada, urgentemente, né, sob pena de que esse adoecimento, essa crise da obesidade e das doenças crônicas não cesse, né, só se aprofunde, só se agrave, né? Então tem uma série de materiais audiovisuais, documentários que já estão produzidos sobre isso. Eu acho que um que vale a pena destacar é Muito Além do Peso, né, que mostra o drama que é a obesidade infantil, a má alimentação, a má nutrição das crianças e jovens no país, né? Então eu acho que a gente precisa ter esse olhar muito claro e tranquilo de entender que não tem como voltar atrás nessa classificação de alimentos, que não tem como voltar atrás no texto do guia. O texto do guia é perfeito, ele tem que ser mantido, tem que ser expandido, tem que ser multiplicado por outros países, assim como já vem acontecendo, e a gente precisa frear esse padrão de consumo de refrigerante, de suco em pó, de salgadinho de pacote, de pão de pacote, de barra de cereal, de alimento ultraprocessado, que só faz bem para a questão do lucro das grandes indústrias de alimentos, né? Não faz bem para o meio ambiente, não faz bem para a saúde humana, não faz bem nem para o orçamento público, porque por exemplo, o refrigerante tem subsídio, né? E como tu comentasse antes dos agrotóxicos, então tem esse modelo econômico, esse padrão alimentar que sustenta um modelo econômico falido e que faz a gente adoecer, ele nem gera imposto, ele nem faz a gente arrecadar, a gente enquanto nação, enquanto governo, enquanto povo, tem menos dinheiro para atender as nossas necessidades. Então ele não é bem sucedido em nenhum aspecto. Então é fundamental que a gente defenda o nosso guia alimentar para a população brasileira. E compartilhe, multiplique e não aceite nenhum tipo de mudança. E essa não aceitação parta de uma compreensão muito clara, muito tranquila, de que faz sentido. Comer bem é comer alimento fresco, é comer alimento pouco processado, né? A gente precisa do processamento para o nosso ritmo de vida. A gente não vai ter como cozinhar sempre, comprar sempre. Vai ter dias que a gente precisa de uma praticidade maior, né? Isso é fato. Mas aí tem a ver com qual modelo de processamento de alimentos que a gente quer, enquanto povo, enquanto país, né? Fica a dica aí para quem ainda não acessou o Guia Alimentar. Tem na internet em PDF e é importantíssima a leitura.
Agradecemos muito esse tempo com você aqui no programa Frequência Natural. Ir para frente, né? Esse é outro lado do Guia Alimentar para a População Brasileira. A gente precisa fortalecer um modelo de processamento saudável, seguro do ponto de vista sanitário e plural, né? E aí isso precisa de muitas mudanças também. Tá bom? Acho que era isso. Foi um prazer falar com vocês e espero que eu tenha contribuído aí para que esse conteúdo tão importante seja um conteúdo bem útil, né? Bem gostoso aí da gente estar aprofundando a nossa compreensão sobre comida, sobre alimentação. Tá? Um beijão, um abração para todo mundo. Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca. Estamos de volta com o nosso Frequência Natural e vamos continuar com essa prosa gostosa. Agora recebemos Nanda Cassimiro. Seja bem-vinda, Nanda. Se apresenta melhor e fala mais para as ouvintes e para os ouvintes dessa sua caminhada de resistência por uma alimentação saudável, tanto para as pessoas como para toda a natureza. Olá, estou muito feliz em estar participando aqui do programa Frequência na Frei Caneca. Sou Nanda Cassimiro, trabalho com alimentação vegana, sou vegetariana, sou formada em cozinheira, em gastronomia, sou estudante de agroecologia e venho nessa busca, através do meu trabalho, integrar a agroecologia com o alimento, até o destino final do alimento, através de uma alimentação consciente. Seja esse destino final o consumidor que está adquirindo algum produto ou nós, consumindo aquilo que plantamos, aquilo que transformamos em alimento. E também de onde vem a nossa comida, quem fez, onde eu comprei, e assim sucessivamente, criando toda uma consciência, através do que se é consumido. Também venho em busca de promover atividades. Na verdade, eu comecei com um projeto em 2016, trazendo alimentação consciente, alimentação vegana, para as zonas periféricas de Recife e para algumas zonas rurais de Caruaru também. E é isso, compartilhando receita, desenvolvendo atividades nos assentamentos também, no MST, lá em Alagoas também, MLST. E aí, querida, muito feliz com a tua participação aqui no Frequência. Nanda, como é que tu vê a abertura das pessoas em relação à acessibilidade, aceitação do tipo de alimentação que tu trabalha em um contexto geral, não apenas no urbano? Em relação à aceitação desse tipo de alimento, desse trabalho que eu venho desenvolvendo, não só eu, como outras pessoas também fazem parte dele, eu tenho uma aceitação bem positiva em relação à consciência, de uma alimentação vegana, de uma alimentação agroecológica. Apesar que a gente trabalha de duas formas, porque quando se trata das pessoas da capital, das pessoas dos centros urbanos, já é um assunto muito mais discutido. São pessoas que têm acessibilidade a informações rápidas, a alimentação também, de forma muito mais rápida do que as pessoas que vivem em zonas rurais, em zonas periféricas. Eles já têm uma carência maior em relação à acessibilidade de muitas coisas, Saúde, alimento. Então, são parâmetros diferentes, mas a aceitação, em termos gerais, pelo menos para mim, é bem positiva. Eu gosto de falar que a alimentação vegana ela é para todos. Então, assim, todos comem uma alimentação vegana. Quem é vegano, que tem restrições, que não come nada de derivado animal, nada que vem através da exploração, do sofrimento animal. Então, quando a gente traz essa consciência de uma alimentação vegana, em vez de ser restritiva, como uma alimentação que integra, a gente consegue abrir portas, conseguimos alcançar um maior número de pessoas de consciência através disso, porque informação é consciência, informação nunca é demais.
independente do indivíduo, né? Ela vem para agregar nas nossas vidas, para que a gente tenha opções de escolhas, opções de preparos e ter esse tipo de alimento como um recurso a mais, né? Para a gente conseguir sair daquilo que é imposto no dia a dia, na alimentação da gente, que é imposto pela indústria, os alimentos ultraprocessados. E aí, a gente tendo esse conceito, tendo essa informação, conseguindo abrir os olhos para transformar o alimento com criatividade, com sabor, com nutrientes, a gente só tem a somar, né? Então, a aceitação é bem positiva. Nanda, faz parte desse nosso sistema falido ter gente passando fome. Uma sociedade em que ninguém passa fome, todos teriam liberdade. O que você acha que falta acontecer para que o alimento de verdade saudável chegue a toda a população? Aproveita e fala também para quem está escutando a gente como entrar em contato para conhecer um pouco mais do teu trabalho, fazer pedidos, solicitar cursos, essas coisas. Quando falamos da fome nesse país, é um assunto triste, é um assunto delicado para se tratar, né? Mas temos que entender que o problema da fome aqui do Brasil está ligada diretamente com o capitalismo e a monocultura, a produção desse alimento. Não é um problema de quantidade, é um problema de que forma é produzido esse alimento e está ligado diretamente à distribuição desse alimento, que não é para todos, só para alguns. Então, assim, é um conceito histórico, um conceito ligado ao capitalismo, à política, a quem comanda mesmo, né? As grandes empresas, o nosso governo e tudo que está ligado a isso. Então, assim, eu não tenho uma receita específica para solucionar esse problema, né? Queria eu estar nesse nível, mas eu posso trazer aqui um sonho, trazer assim um questionamento que seria a forma que eu acredito, né, que poderíamos nos libertar, que seria a soberania alimentar, onde a gente pudesse plantar, consumir o que plantamos, viver, trocar com a comunidade, o que cada um que plantou, o que o outro plantou, trabalharmos em coletivo. Mas esse realmente é um sonho para solucionar esse problema, que é um problema muito, muito amplo. E quem vive também nos centros urbanos tem a dificuldade, né, de onde plantar, de como consumir um produto diretamente do agricultor, sem ser através de atravessador, né? Ficamos muito dependentes da indústria, do que é imposto pela praticidade também que a indústria oferece para essa alimentação, e tudo isso está acorrentado e dificulta ainda mais esse sonho de soberania alimentar. Mas eu acredito que esse seria um caminho, uma solução para essa questão que foi trazida, que é o problema da fome. Então, quem sabe um dia a gente consegue realizá-lo, né, através de soberania alimentar, plantar nem que seja nossa hortinha aqui no quintal de casa, para que a gente diminua um pouco os custos que a gente tem com a alimentação, para que a gente consuma menos agrotóxico. Tem também os centros de distribuição de alimento urbano, como a Ceasa, que tem muito desperdício de alimento. Então, assim, é uma alternativa para quem está em situação de vulnerabilidade, se juntar, ir lá fazer um reciclo, uma xepa e já resolver agora o problema da fome que está passando agora, né? Do que ficar só sonhando de braços cruzados e esperando um momento para que a gente realize esse sonho que está fora do sistema capitalista. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Eu vou deixar aqui o meu contato telefônico para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Também tem a página do Instagram, que é @NandaCassimiroVeg, e o telefone para contato 81
983620460. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Tchau, gente. Valeu demais, Nanda. Compre de quem faz. É isso aí, a mensagem está dada, pessoal. Para fechar o bloco, vamos com mais uma bela canção. Dessa vez você escuta Peneirô Xerém, com Chiquinha França, no álbum que também chama Peneirô Xerém. Já já a gente está de volta, depois de um intervalo rapidinho. Foi piso, milho, peneiro, xerém. Foi piso, milho, peneiro, xerém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. Foi piso, milho, peneiro, xerém. Foi piso, milho, peneiro, xerém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. A minha terra dá de tudo que plantar. O Brasil dá tanta coisa que eu não posso decorar. Dona Chiquinha bota o milho pra pilar, pro angu, pra canjiquinha, pro xerém, pro mucunzá. Só passa fome quem não sabe trabalhar. Esta vida é muito boa pra quem sabe aproveitar. Pego na peneira, me dá na saculeja. Do lado sai o xerém, do outro sai o fubá. Saculeja, saculeja, saculeja. Peneiro, xerém, saculeja, saculeja, saculeja. Peneiro, xerém. Foi piso, milho, peneiro, xerém. Foi piso, milho, peneiro, xerém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. Foi piso, milho, peneiro, xerém. Foi piso, milho, peneiro, xerém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. A minha terra dá de tudo que plantar. O Brasil dá tanta coisa que eu não posso decorar. Dona Chiquinha bota o milho pra pilar, pro angu, pra canjiquinha, pro xerém, pro mucunzá. Só passa fome quem não sabe trabalhar. Esta vida é muito boa pra quem sabe aproveitar. Pego na peneira, me dá na saculeja. Do lado sai o xerém, do outro sai o fubá. Saculeja, saculeja, saculeja. Peneiro, xerém, 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 saculeja, saculeja, saculeja. Peneiro, xerém. Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca. Voltamos com o Frequência Natural. A gente agradece muito sua audiência. O programa de hoje está falando sobre alimentação. A gente já teve conversas muito importantes, contando um pouco sobre a história da alimentação na nossa cultura. Falamos sobre a soberania alimentar e também pela militância do direito a uma alimentação saudável. E para a gente seguir nesse tema, a gente vai ficar agora com o Momento Punk, com o Tiago França. Fala aí, Tiago. Olá, minha gente. E aí, que massa estar aqui com vocês de novo, viu? Que lindo tá esse programa sobre alimentação, né? E, poxa, tem tudo a ver com a proposta aqui do Momento Punk, pensar um pouco mais nessa alimentação, né? Ampliar a nossa alimentação, que normalmente é tão limitada, né? Como eu já falei aqui várias vezes, da pressão que a gente sofre sobre essa cultura, né, colonizada que a gente tem, que acaba reprimindo muito nossos conhecimentos sobre nossas plantas nativas, sobre nossas plantas espontâneas, né? Que já faziam, né, parte dessa complementação da nossa nutrição, porque eu acho que é isso, né? Primeiro, a alimentação, ela não é tão somente comer, né, como a gente viu. Então, é muito importante permitir que a natureza se manifeste, sabe? Que a gente consiga se relacionar com essas plantas que estão aí ao nosso redor, que estão aí nas calçadas, que estão aí nas praças, que estão aí nos nossos quintais, terreno baldio, nesse vasinho de planta que você tem em casa, sabe? Essa plantinha que vai nascendo, ela também tem uma importância na sua nutrição e às vezes ela tá ali lhe passando uma mensagem, porque a gente se comunica o tempo inteiro, né? O nosso corpo está emitindo cheiros, calor, sabe? Radiação. Enfim, a gente está transmitindo uma comunicação, uma energia para o nosso redor o tempo inteiro. E a natureza está lendo isso e está mandando respostas, está mandando soluções, está mandando sinais, mensagens, sabe? E a gente nesse momento tão desconectado, ao contrário do que vendem pra gente há muitos anos, né? Que a gente está se conectando e conectando o mundo. E, na verdade, eu vejo o contrário.
contrário, a gente está se desconectando, né, dessa realidade que é uma realidade complexa da natureza e do mundo. E a alimentação não é só comer, a alimentação é experimentar essas relações com a natureza, é se nutrir de amizades, né? E aí o papel das plantas, eu acho que todo nesse mecanismo todo que é a natureza, que é esse planeta, é trazer essa mensagem, essa comunicação, essas informações de forma complementar, sabe? Ampliar o uso, a gente compreender toda essa realidade, a gente observar a natureza e a gente passar a se relacionar com ela, a conhecer uma plantinha nova no caminho que a gente vai se deslocando, comer uma florzinha aqui, uma folhinha ali, entender os frutos da estação. Tudo isso é desconstruir essa nossa realidade colonizada, né, no nosso pensamento de alimentação, é se conectar com a natureza, é se alimentar de conhecimento, né, é se alimentar se nutrir dessa relação amorosa, do cuidado, da preservação, né, da disseminação do conhecimento, do saber popular, e ao mesmo tempo nutrir a gente por completo, né, tudo isso, porque se a gente tem esse hábito, né, de diversificar, esse hábito de explorar, esse hábito da curiosidade, né, e da experimentação, a gente consegue se nutrir de forma muito rica, porque em cada pedacinho desse, em cada experiência, em cada plantinha, em cada punk, em cada, enfim, fruta, em tudo que você observa e absorve do mundo, a gente amplia um pouquinho da nossa capacidade de nutrição e a gente se torna seres muito mais resilientes, né? E conectados com o nosso entorno, do mesmo jeito que são as plantinhas. E aí hoje eu queria trazer para vocês assim 2 indicações no Instagram de páginas, né, de perfis de amigas que falam sobre punk e que tem muitas referências, muitas coisas legais, porque eu acho que é isso, sabe? Eu hoje aqui falar sobre alimentação e trazer um monte de nutrientes, não sei se é isso, sabe? Eu acho que a viagem mesmo é a gente conseguir se conectar com essas histórias, ter interesse e pesquisar, estudar, se envolver com o seu entorno, com sua vida, com a sua natureza, enfim. E essas 2 meninas são ótimas para lhe dar um pouquinho de inspiração. Uma delas é a Punklândia, é P-A-N-C L-A-N-D-I-A, Punklândia, tudo junto, @Punklândia. E a outra é Taguchi Erika 69, que é T-A-G-U-C-H-I, Erika com K e 69, tudo junto. São 2 meninas maravilhosas, vocês vão ver que coisas inspiradoras e deliciosas. E é isso, até a próxima semana. Um cheiro. Muito obrigadinha, Tiago. Que possamos a cada dia mais nos atentar aos alimentos ancestrais que estão aí por toda parte, a tudo que vem da terra. Ficamos com o último embalo de hoje e você escuta Farinha, de Djavan, no álbum Milagreiro. Farinha feita de uma planta da família das euforbiáceas, de nome maniote utilíssima, que um dia o meu apelidou de macaxeira, e foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. Cabra que não tem eira nem beira, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá, e em tudo que é farinhada, macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas.
filha das eufobiáceas, eufobiáceas, de nome maniote utilíssima, que um tio meu apelidou de macaxeira, e foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. O cabra que não tem eira nem beira, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá, e em tudo que é farinhada, macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim, mas não podia faltar nossa dica audiovisual. Hoje trazemos o filme Muito Além do Peso, que foi lançado em novembro de 2012, em um contexto de amplo debate sobre a qualidade da alimentação das nossas crianças e os efeitos da comunicação mercadológica de alimentos dirigida a elas. O filme é fruto de uma longa trajetória da Maria Farinha e do Instituto Alana, na sensibilização e mobilização dessa sociedade sobre os problemas decorrentes do consumismo na infância. Tem cenas que refletem a realidade de muitas crianças no Brasil. Sem estímulo, desconhecem as frutas, verduras, as formas, os aromas e os sabores. Os relatos são feitos com as próprias crianças e com seus familiares e profissionais, que trazem também suas dificuldades fisiológicas, sintomas de doença que apresentam ainda na primeira idade e complicações para uma vida inteira. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e agradece bastante sua audiência do Frequência Natural. É sempre bom estarmos juntos aqui no Frequência. Eu sou Renan Jamaica e me despeço de vocês. O link para a dica audiovisual da semana vai estar disponível no nosso Instagram, programa Frequência Natural. Eu sou Pedro Saldanha e também saúdo a todos e todas que nos acompanharam. Se quiser ouvir o programa novamente, o Frequência Natural está disponível no Spotify e também no YouTube. Ajude a construir o Frequência Natural e envie a tua sugestão para o e-mail programa-frequencianatural@gmail.com. Eu sou Lara Moura e também me despeço. O programa Frequência Natural é produção do coletivo Família Baobá. Apresentação de Lara Moura, Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Nos trabalhos técnicos, Guto Rasta e Guilherme Matos. Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na rádio Freicaneca. O programa Frequência Natural é uma produção da sociedade civil para a Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.